Muito boa tarde, boa noite para você que está assistindo agora e para você que está assistindo depois. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast Expresso Imobiliário, um podcast que veio tocar e trocar com o mercado imobiliário. Vocês pediram e a gente trouxe de novo o Júlio para falar de uma novidade da Maia. E antes de passar a palavra para o Júlio, você está estranhando, mas é porque eu estou na casa da Maia. Eu estou na casa do Júlio. Chique isso, hein? Júlio, seja muito bem-vindo. Júlio Viana, falando com a gente sobre uma novidade da Maia. O que a gente tem para falar sobre a Maia neste episódio, em que o tema é como a IA pode te ajudar a crescer a carteira. Parece que não está rolando, né? Mas espera aí que você vai entender. Júlio, qual é a novidade da Maia? Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui com você, receber você aqui na Plaza, que é a casa da Maia, como você falou, né? Seja muito, muito bem-vinda e é um grande prazer estar aqui contigo. Eu acho que a grande novidade que a gente vai trazer hoje é inteligência artificial na carteira de administração das imobiliárias, para alavancar o crescimento da carteira. Em toda a administração? Começando pela comunicação que a imobiliária faz com seus clientes, ou seja, como que a imobiliária conversa com seus clientes, inquilinos e proprietários no dia a dia, atendendo eles. Então, posso dar muito mais detalhes aqui sobre o que significa isso, mas basicamente a gente tem agora uma inteligência artificial que é uma atendente de administrativo de locação. Mas espera aí. Então, não é mais a Maia do pré-atendimento, agora é no atendimento. Exatamente. Daqui a pouquinho você vai lançar uma Maia que faz follow-up? Que faz. A Maia já faz follow-up. Eu acho que já faz bastante follow-up no pré-atendimento. Mas se eu for falar um pouco da história, o que eu acho que é super legal é que, sabe que o pedido número 1, o principal pedido de todas as imobiliárias que a gente lidou nos últimos meses, desde que a gente lançou a Maia com o módulo de pré-atendimento, é o atendimento do administrativo de locação. Existe uma demanda muito forte por essa parte da imobiliária que hoje é difícil de conseguir fazer direito, né? Então, quando a gente lançou a Maia em agosto do ano passado, a gente lançou no pré-atendimento porque a gente via ali um caminho de fazer as imobiliárias aumentarem sua receita, converterem mais negócios, lucrarem mais, utilizando o pré-atendimento como chave para converter mais visitas. Mas aí, nossos clientes pediram e a gente tem que atender, né? Então, a gente decidiu ir para o pós-venda, para a imobiliária focada em locação e ajudar elas no atendimento do administrativo. A gente não conversou sobre isso, mas agora você falou no pós-venda e eu pensei em pós-locação, que na verdade não é pós-locação, porque a compra e venda, ela se exalta nela mesma, né? Mas a locação, na hora que fechou o contrato, assinou, chave para lá, assinatura para cá, ali começou a locação. Então, quando a gente fala de pós-locação, é uma impropriedade, mas é o que exatamente se deixa de fazer, né? Perfeito. Em relação a não se relacionar. E quem não se relaciona comete o maior pecado da locação hoje. A Maia veio solucionar isso ou o propósito é outro? Eu acho que a gente tem que começar pelo problema. Quando houve essa demanda do principal pedido das imobiliárias serem um atendimento administrativo de locação, essas imobiliárias elas possuem ali vários problemas dentro do seu atendimento do administrativo de locação, mas no final do dia o que ela quer fazer é administrar mais imóveis, é ser mais eficiente, é ser mais produtivo, é conseguir aumentar a sua receita e crescer o seu negócio.
E muitas vezes o atendimento do administrativo ele é um gargalo no crescimento dessa carteira, né? Então, tem vários fatores que influenciam, que fazem isso ser uma realidade, o atendimento ser um gargalo. Mas eu diria que eu dividiria aí talvez em três etapas. Eu acho que a primeira etapa é quando o atendimento está sobrecarregado e você não consegue atender o cliente da maneira correta. Esse cliente ele vai reclamar no Google, no Instagram, no Reclame Aqui, né? Ou seja, ele acaba manchando a reputação da sua imobiliária e você parece que está enxugando gelo, porque você tenta, trabalha muito e não consegue atender. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu acho que é conseguir fazer com que o administrativo ele trabalhe para você melhorar o relacionamento, né? Para que você consiga dar um bom atendimento, uma boa experiência e esse cliente ele fique com você, ele seja retido. Só em você não perder contratos já vai fazer com que sua carteira cresça mais. Não é aquele cano furado, né? Isso é crescimento consistente, né? Não adianta fazer anúncio nos portais para ter o locatário, para trazer o locatário, gastar dinheiro e perder esse locatário no final por uma finalização, uma rescisão mal sucedida. E existe um pecado aí, né, que é, na verdade, uma miopia. A pessoa fala assim, tá tudo certo na minha imobiliária, o problema é rescisão, não tem uma malha para rescisão, né? Não tem uma malha para todo o administrativo. E isso foi uma sacada muito boa de vocês, que quando a gente se conheceu, né, hoje eu sou uma parceira da Plaza, e esse podcast não está acontecendo por isso, mas pela relevância da malha do administrativo, eu me lembro de você me explicar sobre a malha e eu falar com você assim, olha, eu acho que a gente não vai fugir da IA, mas eu tenho reservas, porque o cliente da imobiliária hoje, eu não estou falando só do locador, estou falando do locatário também, ele hoje está muito exigente. O locador e o locatário estão expostos a muita informação. Nunca se teve tanta informação no mundo. Isso gera a coisa do síndrome do pensamento acelerado, né? A mente está acelerada, ele está mais estressado, porque a mente acelerada gera isso, mas essa exposição deixa esse cara com uma sensação de que ele precisa ser VIP. Essa exigência, atendimento rápido. Ele precisa de rapidez, mas ele quer se sentir especial. E isso você só consegue com relacionamento, né? Então, quando eu vejo o pessoal na imobiliária, às vezes, falando de locação, meu trabalho não rende, eu faço, não fiz nada. Muitas vezes, isso acontece porque o sujeito está ali montando o laudo de divergência lá da finalização, da rescisão, mas ele não consegue concluir porque o WhatsApp dele toca, eu preciso de segunda vez abertura, isso. Coisa simples. Eu preciso fazer a abertura de um chamado de manutenção, eu preciso de uma segunda via de boleto. Então, quando você traz para ele um novo funcionário, ainda mais treinado, né, você dá produtividade para essa pessoa, porque a produtividade depende de foco e de não interrupções. Perfeito, é isso mesmo. E uma coisa que eu falei em relação ao relacionamento, que eu me lembro de ter falado com você,
eu tenho ressalva em relação ao atendimento por IA, que é mecanizado, tipo chatbot. Porque as pessoas não querem. As pessoas querem se sentir dentro de um tratamento humanizado. E qual é o segredo da Maia para isso no pré-atendimento? Porque eu já vi alguns atendimentos e reconhecidamente, apesar de informar, eu sou seu atendente virtual, não é uma conversa mecanizada, não é chatbot. Isso é uma vantagem. Mas isso está vindo para o administrativo, a coisa humanizada, para a gente aliar agilidade com qualidade, com relacionamento. Exato. Acho que tem um ponto muito importante. Eu já conversei isso muito com os meus clientes e já fiz várias pesquisas relacionadas ao que é um bom atendimento. E geralmente existe uma classificação de 3 coisas, e uma delas sozinha não é suficiente. Um bom atendimento tem que ser rápido. Segundo, um bom atendimento ele tem que ter resolução, você tem que resolver o problema da pessoa. E terceiro, um bom atendimento ele tem que ter acolhimento. A pessoa precisa se sentir que ela foi abraçada. É humanizado, né? Que é humanizado que você está falando. Não adianta você ser humanizado e você não atender rápido e você não resolver. Você diz, é um humano que está ali por trás, mas ele fala, eu vou ver e não volto nunca mais para falar com você. Então, você precisa ter essas 3 coisas. E é isso que eu acredito que a inteligência artificial permite a gente desenvolver hoje dentro do mercado imobiliário. Você conseguir ter um atendimento acolhedor, as pessoas se sentem acolhidas, porque como se fosse uma pessoa que está ali por trás conversando com você, né? Parece que é uma pessoa. Ela é rápida, então ela é 24 horas, ela trabalha o tempo inteiro, e ela está conectada com os seus sistemas, ela está treinada nos seus processos, ela está ali com todas as documentações que precisa com relação ao que é preciso dentro da sua imobiliária, para que ela consiga ir o máximo possível dentro da resolução, ou seja, de resolver o problema do cliente. E às vezes essa resolução de problema é algo que dentro do processo ela faz o primeiro e depois ela joga para o companheiro de trabalho dela, né? Então, a Maia é como se fosse uma membro do time. Então, se você for pensar, por exemplo, de forma muito simples, um chamado de manutenção. A Maia ela consegue falar com o cliente sobre o que é esse chamado de manutenção, pedir as evidências que o cliente acha que são importantes para poder fazer esse tipo de análise, e ela, inclusive, pega isso e ela analisa e entrega para a pessoa dentro da imobiliária com a sugestão. Ela não fala para o cliente o que é, mas ela entrega uma sugestão para a pessoa que vai decidir dentro da imobiliária. O que significa aquele chamado? Ou seja, tem uma boa, você foi acolhedor, você foi rápido, você foi resolutivo na primeira parte do processo e você mandou um negócio redondinho para alguém que vai chegar lá e vai resolver de fato aquilo ali, tomar uma decisão importante do negócio que a IA não consegue definir, né? Que é intermediar de quem é a responsabilidade ali dentro. Então, isso eu acho que é um exemplo de como a gente pode usar o atendimento a nosso favor para ser humanizado, para ser rápido, para ser resolutivo. E o que a gente vem, o bônus, geralmente tem um ônus, né? Sim. Um ônus que a gente está aprendendo aí, tateando, engatinhando aí com essa nova tecnologia, o ônus é que muitas vezes a inteligência artificial dá uma bugada. E uma coisa que eu achei muito interessante na Maia é que no que eu vi, eu achei que ela buga menos. Que ela não sei o que vocês fizeram para dar um feeling para ela parar e pensar assim, olha, eu vou encaminhar o seu atendimento. Porque é como se ela percebe que ela não tem elementos para prosseguir com aquele atendimento. Perfeito. Então, isso dá um conforto bom. E a preocupação de vocês, e eu queria que você falasse um pouco disso, em
em relação à dificuldade que as imobiliárias têm, porque, assim, hoje, a gente vê o mercado muito separado. Muitas vezes, o dono da imobiliária, o gestor, entende de locação, mas ele, no dia a dia, não consegue transferir a expertise para o time. E, fora isso, ele tem uma rotatividade muito grande. Então, o nível de atendimento em relação à técnica, em relação a boas práticas e técnica, está muito abaixo. Então, o sujeito vai lá e contrata a IA. A IA precisa ser treinada. E ele, ao contratar, não tem a expertise suficiente, não está sabendo calibrar a IA. Seja por falta de domínio de TI, seja por falta de habilidade com inteligência artificial, não sabe colocar o prompt, seja por falta de conhecimento técnico mesmo. E aí vocês pensaram em deixar a Maia turbinada, treinada. Conta pra gente. Legal. Olha, eu acho que todo funcionário novo, quando você vai contratar, você tem riscos, né? Então, você vai contratar um funcionário, ele pode sair, pode dar errado, e aí você vai ter que demitir, essa pessoa pode sair, você vai ter que contratar outra pessoa, vai ser um processo de novo. Quando essa pessoa entra, você tem que treinar ela dentro dos seus processos, você precisa fazer um onboarding, você precisa dar treinamento para ela com as metodologias certas para serem aplicadas dentro da sua empresa. Essa pessoa, ela com certeza vai errar também. Então, com a inteligência artificial, não é diferente. Então, quando a gente começou a fazer a Maia do administrativo, a gente percebeu na hora que ela era uma nova membro do time, um novo funcionário digital ali para a imobiliária, que colabora com toda a equipe, etc. Mas tinha uma coisa que estava faltando, né? Que era essa parte de como que a IA pode ser treinada da melhor maneira e de forma muito rápida, né? Que muitas vezes o gestor da imobiliária ele acaba não conseguindo fazer. E muitas vezes esse gestor ele já usa isso para a sua própria equipe lá dentro da imobiliária. Como que a gente poderia transformar esse treinamento que o gestor faz para a sua equipe da imobiliária para o treinamento da Maia, da nova funcionária virtual dele dentro da imobiliária? Então é por isso que a gente decidiu. Você vai contar a novidade ou eu vou contar? Você vai contar. É por isso que a gente decidiu que a gente vai lançar agora uma nova versão da Maia do administrativo, que vai estar disponível para todas as imobiliárias, que vai ser treinada exclusivamente na metodologia da locação blindada da Raquel Queiroz Braga. Já pensou? Um funcionário seu, treinado por mim, eu peguei o funcionário, coloquei a tiracolo, né? E falei assim, assim. Peguei ele do zero e deixei ele, blindadão e treinado, um especialista master em locação. Eu acho que esse tem um poder incrível de transformar a forma como as imobiliárias lidam com as suas próprias carteiras. A gente, inclusive, já tem clientes nossos que utilizam a Maia do administrativo que me falaram que a metodologia deles de administração já é a metodologia a sua metodologia, né? A então, tem problema em falar quem é? Eu acho que não. Eu acho que foi o terceiro do Grupo Avalia de Indaiatuba. Ele falou, a gente utiliza isso. Talvez. Ele falou, eu já utilizo aqui a metodologia da Raquel. Então, para a gente, isso já mostra o tamanho do potencial que a gente tem, né? Que muitas vezes você treinar a equipe da imobiliária é difícil, demora tempo,
você, muitas vezes a Raquel não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? A Raquel não consegue se multiplicar em vários lugares no mesmo dia, na mesma hora. Então, ter essa funcionária virtual que é treinada na sua metodologia, eu acho que tem um poder enorme de ela já chegar na imobiliária fazendo gol, né? Sem passar por esse processo super longo de a imobiliária ficar treinando ela ali, né? Além do que, eu acho que a sua experiência e a sua experiência treinando a IA vai trazer um conhecimento muito forte para todas as imobiliárias que usam essa metodologia. Então, essa versão que a gente está lançando agora, eu estou super empolgado e também muito feliz de estar fazendo isso com você. Eu estou muito feliz também, e assim, uma coisa que eu falo sobre blindagem, né? O que é blindagem? Blindagem é antecipação. Como é que nasceu essa história da locação blindada? Eu sofri com locação. Até eu adquiri o que eu tenho hoje, minha bagagem, mas eu era determinada. Eu falava assim, cara, isso aqui aconteceu. Meu cliente sofreu. Mas o que eu vou fazer para isso não acontecer mais? Porque a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. Mas o sujeito que é blindado, ele aprende com o erro do outro. Porque se é inteligente aprender com os próprios erros e não repetir esses erros, mais inteligente ainda é você usar a experiência do outro para que aquilo de ruim que aconteceu com o outro não aconteça com você. Eu não quero nem passar por isso. Eu vou estar ileso. Porque quando você adquire a experiência, você não erra mais, mas você tem a marca de quem sofreu. Muitas vezes essa marca é um processo judicial. E ontem eu estava falando isso. O sujeito aborrecido numa finalização, ele às vezes está tão aborrecido, está se sentindo tão jogado de lado, tão mal atendido, que ele não pensa duas vezes, ele vai lá no Google e lança uma nódoa no nome da imobiliária. Porque o processo judicial, o cara entra, você faz um acordo, acabou. O comentário, a avaliação negativa do Google vai ficar... Mesmo que essa mesma pessoa escreva lá na frente, olha, eu escrevi dia tal isso, mas eu estava aborrecido, mesmo que ele se retrate, não vai ser a mesma coisa, vai ter ficado lá. E nem sempre a pessoa vai chegar nos comentários até a retratação. Ela vai ver o que tem primeiro. Então, se você pode se antecipar e aprender com as blindagens, o meu método tem as blindagens, tudo aquilo que eu fui olhando e vendo presenciando em 15 anos de locação, eu fui trazendo a lei de blindagem. Tem boas práticas, tem técnica. Então, eu acho que é muito inteligente você se blindar para não passar pela experiência de quem já sofreu. O ideal é não sofrer, porque às vezes as cicatrizes são são indeléveis, não vai apagar. E tem uma das coisas que eu acho muito legal nessa sua metodologia, é o foco na retenção da carteira. Porque eu escuto muito de várias imobiliárias que é muito frustrante você fazer 30 locações por mês e sair em 20. Né? É balde furado. Exato, é um balde furado. Então, você conseguir trabalhar através de um bom atendimento, através de se blindar de clientes que vão lá falar mal de você, porque você consegue oferecer e surpreendê-lo, né, e atender as expectativas. E você conseguir cada vez mais descobrir quem vai sair do imóvel e ter uma atuação para que você reduza a saída, a desocupação e consiga realmente
fazer mais negócios, reduzindo, retendo, eu acredito que isso tem um potencial enorme e é o que é uma dor muito grande de muitos donos de imobiliários no Brasil. E você tocou num ponto aí em relação à retenção, que não existe jeito de gerar retenção sem relacionamento. Exato. Porque quando o sujeito sai no final de 3 anos, 4, 5, lá no final, ele sai adormecido, que muitas vezes a imobiliária perde o locador e perde o locatário ao mesmo tempo, aquilo que culminou lá poderia ter sido prevenido ao longo do fluxo da locação. Exatamente. Com relacionamento. Através do relacionamento, olha, Júlio, vou te falar uma coisa. A maior dor das imobiliárias hoje, disparada, é manutenção e finalização, né? O que eu chamo de finalização é rescisão. Desocupação. Essa é a maior dor. E eu vou te dizer uma coisa assim, sem medo de errar. Com experiência e vendo transformações a partir disso. A receita mais eficiente para acabar com o problema de manutenção é relacionamento. Através do relacionamento, você previne de diversas formas. Você educa, você cria vínculo. São coisas que não são de curto prazo, são de médio prazo, mas que trazem um ganho absurdo. Perfeito. E aí, Júlio, se você consegue, através da inteligência artificial, gerar escala de serviço, você dá mais braço, você dá escala de serviço, você dá escala de carteira, você dá relacionamento. Porque quando você deixa a sua equipe mais produtiva, sobra espaço para você se relacionar. Exato, mais proativo, né? Menos reativo. Exato. Mas o relacionamento na locação, ele é 100% proativo. Porque se você vai ser reativo, não vai rolar. Você não vai ter relacionamento. Exatamente. Aí você consegue isso tudo de quebra. Você não está perdendo um cliente, você está se relacionando. Então, você vai trazer novos imóveis por várias razões, né? Porque você está com mais prestígio ali, está com uma boa fama, o cliente sai falando de você. Você vai ter mais imóveis, porque aonde está o locador? Aonde tem locatário. O locador hoje fala de quem alugar primeiro. Quem vai alugar primeiro? Quem tem mais locatário. Quem tem mais locatário é o cara que tem retenção, que se relaciona. Então, a IA, hoje, ela cai como luva no que o mercado exige. Não é uma escolha. Por isso que, quando eu te conheci, eu falei assim, IA é uma coisa que não dá para fugir dela. Mas não pode ser um chatbot. Exatamente. Então, eu acho que o grande mérito está aí. Eu quero te parabenizar por essa visão, dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de integrar aí pelo propósito, e porque isso me multiplica. Isso multiplica a minha voz, multiplica o meu alcance, e o mercado precisa não da minha metodologia. O mercado precisa de subir a régua. E se eu posso contribuir para isso, eu fico feliz. E se você também pode me dar escala, eu fico feliz. Perfeito. Acho que tem um dia desses, a gente tem uma expressão muito boa que fala o seguinte: quando você está na praia e tem uma onda, você tem duas opções. Você é surfista, né? Você pode deixar a onda lhe levar, ou você pode surfar a onda. E a inteligência artificial, ela é como uma onda.
há muita gente que fala que a inteligência artificial é uma nova revolução industrial, que vai ter muito mais impacto, inclusive, do que a gente teve com a revolução industrial a vapor, da própria digitalização da própria internet, do tamanho da revolução que a gente vai viver, né? E você é uma das primeiras que, ao invés de deixar a onda de levar, você decidiu surfar essa onda, como várias centenas de imobiliários que a gente está vendo que já são nossos clientes, né? Então, parabéns pela visão, obrigado pela confiança e estou muito feliz com o projeto e a gente vai ajudar muitas imobiliárias a conseguirem prestar um melhor serviço, a crescerem e ganhar escalabilidade. Vamos juntos. Vamos juntos, estou feliz, me sinto realizando minha missão com mais alcance. Isso me faz muito bem. Então, quero te agradecer por mais um podcast, espero que a gente faça outro. E agradecer você, dizer que o link para você conhecer mais a Maia, que agora está turbinada, está duplamente turbinada, está atendendo a administrativa e está chegando aí a da Maia também no dia e é isso aí. Muito obrigado, gente. Esse é o Expresso Imobiliário, o podcast que veio trocar e tocar com o imobiliário. E agora a gente tá chique demais. Nossa apresentadora vai treinar uma inteligência artificial. Só vou dizer pra você, Raquel, peço pelo amor de Deus, não deixe a inteligência artificial doidinha, que nem você deixa a sua equipe. Até o próximo episódio, pessoal! Thank you.